Aleluia. Podeis assentar. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos compartilhar algo do Senhor para você. Eu queria que você pudesse manter a Bíblia aberta durante essa pregação, porque a gente vai estar lendo algumas passagens aqui. Amém? Amém ou não amém? Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5. Capítulo 4, verso de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. E você vai manter a sua Bíblia aberta, nós vamos extrair desse texto coisas preciosas para a nossa vida hoje, amém? Todos encontraram? É importante que você encontre. Se você vê que está com dificuldade, vai no índice da Bíblia, acha a carta de Tessalonicenses, a primeira carta, abra no capítulo 4 e vamos ler o verso 13 em diante. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morrem, Deus tornará a trazê-los com Ele. Dizendo-vos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não iremos primeiros do que eles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E nas nuvens, nós encontraremos o Senhor lá nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos ler ainda algumas coisas do capítulo 5. A verdade, não vou ministrar aqui, eu vou ministrar o capítulo 5, por isso mantenha a Bíblia aberta. Mas a introdução vai ser nesses versículos a quais lemos. Quando a mente de homens mais velhos que aqui estão, eu, Gilberto, mais velhos de crente como presbítero, como outros aqui mais velhos de crente, aqueles que foram batizados, por exemplo, como eu em 80, que vivi a vida cristã na década de 80, de 90, você não entrava na igreja sem ouvir isso: Jesus está voltando. Sempre havia uma pregação ou havia menção, amém, irmãos, da vinda de Jesus Cristo. 80, 90 foi recheado. As pessoas falavam com intensidade a respeito da volta de Jesus, amém? Eu preciso cativar a sua intenção, não sei o que eu faço, porque é uma palavra tão importante que vem de Deus, mas se ela voar, se ela escapar, é melhor a gente cear e ir embora. Eu fico preocupadíssimo quando prego, porque a minha preocupação, será que eles estão entendendo? Será que estão ouvindo? Será que estão captando? Porque palavras de Deus ao léu, ela não faz efeito, ela precisa achar um lugar, ela precisa achar um coração. Década de 80, 90, aqueles que são crentes dessa época, sabem que eu estou dizendo que era
dado menção e muita importância a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Não entrava numa igreja sem não ouvir: Jesus está voltando, preparai-vos. Porém, ao passar dos tempos, coisas importantíssimas, e isso é natural. Isso é natural do ser humano, ir esquecendo de coisas. É natural, a mente vai envelhecendo, e é natural você ir se esquecendo. E é por isso que Deus, Ele continua usando a palavra pregada para ir admoestando-nos cada dia. Você pode ver que as pregações nada mais são do que admoestações de Deus para nos lembrar de coisas importantes, porque somos o povo de Deus, amém? Somos salvos de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós pregamos para a igreja achando que a igreja é perdida, achando que a igreja vive em trevas, achando que a igreja vai ficar nessa terra, e ao contrário, a igreja é da luz, vive na luz, a igreja é salva, e a igreja vai subir com o Senhor, amém? A igreja não está perdida, ao contrário, a igreja é a noiva, e o noivo está para vir buscar essa igreja. E Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, quando vai escrever essa carta, no capítulo 4, versos que nós lemos, ele vai falar da vinda de Jesus Cristo e da ressurreição. Ele vai falar à igreja, ele fala conosco, ele fala assim: olha, acerca daqueles que morreram em Cristo, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E ele começa a dizer assim: olha, se vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou, aquele que morrer em Cristo também vai ressuscitar. E ele fala isso para que nós não entristeçamos. É claro que quando alguém morre, a minha mãe morreu há 3 meses, quando alguém morre, há uma tristeza natural do homem, do desligamento. Isso Deus, Ele sempre sabe que vai existir. Só que Ele não quer que exista aquela tristeza fúnebre que pendure-se por anos e anos na minha vida, achando que a minha mãe morreu e vai para o inferno. Não, ela era serva do Deus vivo, ela fazia parte do corpo de Cristo, ela andava na luz. E a Bíblia diz, Paulo então dizendo: eu li morte, mas a Bíblia diz dormem. Por quê? Porque dormiu em Cristo. A morte é um trampolim para a vida eterna com Cristo. Você crê nisso? Então, se você tem alguém que morreu, ou alguém que vai morrer, nós não sabemos, ouça, não se entristeça a ponto de se abater, porque se ela dormir em Cristo, ela vai para o Senhor. Então Paulo, ele começa a dizer isso à igreja. É por isso que há uma importância rápida e urgente de nós pregarmos aos nossos entes queridos. Tem um pai que você não pregou? Pregue, irmão. Tem alguém que você não liberou perdão? Tem alguém da sua família que faz anos que você não fala com ela? Fale com ele, porque ele pode ser o próximo da fila. Há uma mãe que te odeia, mas você é da luz, você não tem ódio. Libera amor. Fale com essa pessoa. Paulo está dizendo disso. Porque quando você tem um ente querido que morre e você sabe que vai para o inferno, porque vivia nas trevas, então há uma tristeza no nosso coração. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Então nesse texto, Paulo começa a dizer a respeito da ressurreição. Ele diz assim: olha, aqueles que morreram em Cristo não precederão a nós. Nós não precederemos a eles. Porque quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar primeiro os que morreram nele. E depois os que estiverem vivos, Ele transformará num corpo de glória. E nós nos ajuntaremos com Ele nas nuvens e estaremos com Ele para sempre. Paulo então está dizendo para a igreja: olha, não pense que você vai morrer e vai ficar eternamente morto. Você vai ressuscitar em Cristo. Você vai subir para morar com Ele. Você vai estar no céu com Ele. Posso ouvir um amém? Paulo está dizendo para a igreja que não está nas trevas, para a igreja que é luz, para a igreja que é viva, para a igreja que é do Senhor: não se preocupem. Porém, ele fala da vinda de Cristo, da ressurreição de Cristo. Ele fala: olha, creia, se você crê que Ele morreu e ressuscitou, você também morrerá, mas será ressuscitado com Ele, e você estará com Ele na glória, e nós ficaremos com Ele para sempre. Porém, o que Deus colocou no meu coração não é acerca da vinda somente, ou acerca da ressurreição dos mortos,
Mas Deus colocou no meu coração acerca dos santos que vão subir para esse céu. Porque muitas vezes nós pregamos para a igreja como a igreja está morta, como a igreja está desviada, parecendo que a igreja vai para o inferno, querendo trazer a igreja para a luz. Mas a verdade, aquele que aceitou a Cristo, aquele que aceitou a palavra, aquele que tem o Deus vivo de Israel no teu coração e crê na palavra de Deus, ele é da luz, vive na luz, é salvo e está esperando a vinda de Deus. Amém? E eu, lendo a palavra de Deus, eu sempre pensei que quando Jesus viesse, eu não iria saber. Mas eu descobri hoje, lendo a palavra com mais detalhe, lendo ela a semana, lendo o dia, eu descobri com detalhes que Paulo fala, aquele que anda na luz, quando Jesus vir, ele vai saber. Ele vai saber que chegou o momento e que Cristo está voltando. E eu quero compartilhar isso com você no capítulo 5. Por isso quero eu ter a graça de Deus hoje para fazer uma pregação expositiva e tirar desse texto, não acrescentar a ele, mas tirar dele coisas tremendas, poderosas para o nosso viver, para a nossa sanidade espiritual, para a nossa purificação mental, para que possamos saber que Deus, Ele não morreu por um acaso, Ele morreu com propósito. Ele ressuscitou com propósito. Ele teve o porquê de vir nessa terra. E Ele tem o porquê de estar falando nesta noite para nós, irmãos. Então no capítulo 5, versículos que vamos ler, Deus Ele quer falar muito forte ao nosso coração. E Paulo escrevendo a essa igreja, ele começa a dizer no capítulo 5, verso 1 em diante: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessita de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando dissermos a paz, a segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto que uma mulher grávida sente, e de nenhum modo nenhuma pessoa poderá escapar. Versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. O que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo assim: olha, acerca das estações dos tempos, eu nem preciso vos escrever, porque vocês sabem. Vocês conhecem as estações do tempo. Vocês sabem tudo disso. E ele começa então a trazer algo tremendo. E ele vai usar uma metáfora. Metáfora é uma linguagem. Metáfora é uma interpretação de uma língua. Ele vai trazer algo paralelo. Ele vai dizer assim: olha, Jesus, ele virá como ladrão. Ele usa metáfora de ladrão para tentar explicar algo. Ele virá como ladrão à noite. Por que como ladrão? Porque o ladrão nunca é esperado, amém? Você espera? Você não sabe. Então ele está falando: olha, a respeito do dia que vai acontecer, aquele dia glorioso que vamos subir, eu não sei exatamente o dia, mas ele diz que será à noite. Se você olhar na Bíblia, as 10 virgens, elas foram dormir, o noivo veio, ele veio à noite. Eu não estou falando que aqui diz que como ladrão à noite, eu não estou aqui para dizer o dia. Então ele está dizendo: olha, o dia nós não sabemos, mas ele virá como ladrão, e ele virá à noite, ele virá numa hora que você não sabe. Porém, você que tem carro e casa, quem deixou o carro destrancado hoje, mesmo no Japão? Quem deixou a casa toda aberta, mesmo no Japão? Você tranca o carro, por quê? Uma precaução. Porque se chegar um ladrão, ele vai encontrar o carro preparado para impedir de levá-lo, não é? Só que no contexto da vinda de Jesus, ao contrário, nós temos que estar preparado, não para ficar, mas para subir, para ir, porque
Porque Jesus, ele não é ladrão. Ele vai arrebatar a igreja. Mas a metáfora é o seguinte: ninguém espera um ladrão. O ladrão vai vir aqui hoje. Não, a gente simplesmente tranca a casa, prepara a casa, deixa o carro preparado para impedir, para dificultar qualquer ladrão. Então Paulo está dizendo assim: olha, ele virá nesse tempo. Tempo que nós não sabemos exatamente, não podemos afirmar que é hoje, que é amanhã. Mas ele diz no versículo 3, e ele vai fazer uma comparação de mulher quando está grávida. Porque a mulher que está grávida, ela não tem poder sobre o feto, sobre a criança. Não é a mulher que empurra o bebê. O médico ensina, vai, mas a verdade, quando chega ao momento de nascer, vai nascer, não tem quem impede. A mulher pode fazer assim, a mulher pode fazer assim, a mulher, ao contrário, as dores, o bebê está saindo, ela vai fazer toda a posição para que esse bebê saia. Então ele está dando assim a ilustração da mulher que está grávida, que não pode impedir uma criança de nascer. Mesmo que seja um parto com cesariana, essa criança tem que sair do ventre da mãe. E se essa criança morrer dentro do ventre, ficar dentro do ventre, a mãe morre. Mãe, a criança morreu, temos que tirar a criança, porque a criança não faz parte do corpo da mãe. Ela é gerada naquele corpo. Então, é um acontecimento, é um fenômeno de que quem está grávido, a criança, quando chega o momento, vai sair. Então ele está dizendo no versículo 3 o seguinte: eu só sei de uma coisa, ele virá num tempo que muitas pessoas não estarão esperando. Ele virá rápido, ele virá sem dizer. Como o ladrão não diz: vou na tua casa. Ele vem sem dizer. Então a metáfora é essa: Jesus vai vir e ele tem que encontrar você preparado. Ele tem que encontrar você preparado. Mas a pergunta é: Senhor, eu estarei preparado? Claro que sim, porque é o Espírito que habita em nós que está nos preparando, irmã Miaco, para o dia da vinda do Senhor. Estaremos preparados e nós ouviremos os clarins, as trombetas e subiremos. Então ele está dizendo: olha, esse acontecimento é como um parto. É impossível que alguém peça. Vai acontecer. O dia do Senhor vai chegar. O arrebatamento vai chegar. Ele está falando aos santos. Ele está falando à igreja. E é essa impressão, e é esse entendimento, e é essa convicção que eu estou pregando para você. Eu não estou pregando aqui nesta noite para alguém que vai ficar, mas para alguém que vai subir. Para alguém que tem um nome escrito no céu. Para alguém que é conhecido de Deus. Para alguém que é povo de Deus, família de Deus. E alguém que Jesus diz: ninguém vai impedir isso, eu vou buscar a minha igreja. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Então é como uma mulher quando vai dar à luz, ninguém pode impedir. Essa criança vai sair deste ventre. Então Paulo está dizendo: virá como ladrão, virá rápido. Aí cai por terra aquela teologia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque tem gente que diz assim: eu nasci para ser salvo, posso pecar o quanto eu quiser, quando chegar o dia eu vou saber, Jesus vai me levar. Não vai, porque se fosse assim não haveria inferno. Porque a Bíblia é enfática em dizer: o inferno é para os demônios e para aqueles que se rebelam contra Deus. Jesus está voltando e a igreja precisa estar sendo preparada constantemente pelo Espírito Santo. É um fenômeno, é algo que Deus disse que vai acontecer e não tem quem impeça. Um dia Deus chegou para um velho chamado Noé e disse: Noé, eu estou indignado com essa geração. O pecado dela chegou nas minhas narinas e eu vou consumir essa terra. Eu vou mandar água, eu vou dar um dilúvio sobre essa terra e nenhum ser vivente permanecerá. Mas a minha misericórdia é tão grande que eu vou pedir uma coisa absurda para os moradores, para você. Eu quero que você faça uma arca para mim. Capítulo 6 e capítulo 7 de Gênesis. E Deus
esse Deus que eu creio, esse Deus que você crê, esse Deus que nos ama, Ele começa a dar para Noé. Porque Noé não era marceneiro. Noé não sabia fazer arca. Noé não sabia fazer barco. E Ele começa a dar a Noé as metragens, o desenho, para que Noé começasse então a escrever. E aquela arca foi sendo construída e demorou 100 e poucos anos. E eu fiquei pensando e perguntando para o Espírito Santo nesta manhã, e falei: Senhor, o Senhor mandou preparar uma arca para os animais, mas só entrou a família de Noé. Eu falei: não tinha que fazer uma arca maior para caber mais gente? Sabe o que o Espírito Santo me falou? Filho, o que importa não é o tamanho da arca. O que importa é que a arca simbolizava salvação para aquele povo. Então a pregação de Noé era a pregação da fabricação da arca. As pessoas olhavam: Noé, o que está fazendo? Então, Deus me falou, está ficando louco, Deus me falou que vai chover. Como Noé? A gente nem sabe o que é chuva, porque a terra era molhada com orvalho. Não havia chuva como hoje. Hoje, quando fala chuva, todo mundo sabe, uma criança sabe, mas naquele tempo não. E Noé começa a dizer: mas Deus falou, eu ouvi a voz de Deus, eu estou preparando aqui. Então, eu perguntei: Deus, mas era muito pequena. Mas aí veio uma interpretação no meu coração. As pessoas que viam aquilo e ouviam aquilo de Noé, poderiam também fazer uma mesma arca. Poderia chegar em Noé: Noé, eu também creio nisso aí, olha, me dá a metragem aqui que eu vou fazer uma também. Não podia. Mas as pessoas não creram e ficaram ali. E o que eu quero dizer com isso? Era algo que as pessoas, a Bíblia mesmo diz que as pessoas casavam, davam-se em casamento, faziam festa e não estavam esperando, e repentinamente veio o que ninguém esperava. Mas quem esperava estava no lugar certo. Você espera a vinda de Jesus? Então você vai estar no lugar certo. Agora, o problema é que eles não esperavam. Mas quem esperavam, até os animais que esperavam, entraram na arca. Amém? Amém ou não? Então, Paulo está dizendo aqui que é inevitável que isso não aconteça. Vai acontecer. Vai chegar o dia, querido, que os mortos serão ressuscitados. Nós seremos transformados num corpo de glória e encontraremos Jesus nos céus. Estaremos com Ele para todo sempre. Mas a questão aqui não é ficar aguardando. A questão aqui é crer. Estou aguardando. Não, a questão é crer que isso vai acontecer. Porque quando você crê em algo, você sabe que repentinamente pode acontecer. Ai, pastor, mas pode acontecer. Hoje. Agora. É isso que a Bíblia está dizendo. A metáfora que Paulo está dizendo. Ele falou o seguinte: olha, aqueles que são da luz têm que crer que um dia o noivo vai recolher essa noiva e vai levar para morar com ele. E é essa motivação que leva-nos ao arrependimento, que leva-nos a pregar o Evangelho. Porque é muito fácil, como diz o presbítero, julgar as pessoas. Mas por que ele não parou aquele carro? Por que você não abriu o vidro e falou: Jesus te ama, meu querido, vamos para a igreja amanhã? Mas não, a gente faz. Então aqui há uma necessidade, porque ele pode ter morrido e ido para o inferno. Ou pode ser um homem desesperado que estava ali. Então, o que Deus está falando conosco? Há uma necessidade. Qual a necessidade? A igreja abrir a sua boca e falar: Jesus está voltando, Jesus está chegando, e Jesus vai nos levar daqui a pouquinho. Aí ele continua, verso 4. Olha só que revelação. Mas vós, irmãos, já não estáis aonde? Aonde? Paulo dizendo: irmãos, vocês não estão. Olha só que tremendo. Olha a revelação aqui, irmão. Olha a revelação. A Bíblia continua dizendo:
para que aquele dia vos surpreenda. Como um... Você conseguiu captar aqui a mensagem de Deus? Paulo dizendo assim: eu não estou falando para aqueles que estão em trevas. Pastor, quem está em trevas? O que é trevas? É ausência total de luz. O que é trevas? É uma ausência total de Deus. Aquelas pessoas que estão totalmente ausentes de Deus, estão alienadas completamente. E ele está falando à igreja, e eu estou falando à igreja. Eu não estou falando para quem está em trevas. E ele está dizendo: olha, eu não estou falando para quem vive alienado de Deus, separado de Deus, longe de Deus, ausente de Deus. Eu estou falando para um tipo de pessoa diferente. Que tipo de pessoa? Abre a sua Bíblia rapidinho em 1 João. O Evangelho de João. Rapidinho a sua Bíblia em João. Eu estou falando para um tipo diferente de pessoas. Eu estou falando para uma pessoa que reconheceu grandes coisas da parte de Deus. Olha só, o Evangelho de João capítulo 1 e o verso 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não. Mas a todos aqueles que o reconheceram e o receberam, eu dei-lhes a ele poder, para serem filhos, aos que creem em meu nome, os quais não nasceram do sangue, da vontade do homem ou da carne, mas da vontade de Deus. Ele está falando, Deus está falando para alguém que reconheceu a luz. E o que é estar em trevas? É aquele que não reconhece. Porque Jesus veio e diz assim: eu sou a luz lumiou, clareou no meio das trevas, mas as trevas não receberam, o mundo não recebeu. Mas aí então ele diz assim: mas aqueles, presbítero Gilberto, que o receberam, que reconheceram a luz, que reconheceram Jesus, ele diz: a esses eu dei poder. Poder para quê? Para serem meus filhos, para serem da luz. E não são aqueles que nasceram com a vontade do homem, da relação sexual, que nasceu do sangue da carne, mas são aqueles que nasceram de mim, aqueles que reconheceram através do reconhecimento da luz de Jesus Cristo nas suas vidas. Querido, Paulo está falando como Deus está falando hoje, não para uma igreja em trevas, mas para uma igreja que reconhece a luz. A esses ele diz aqui em Tessalonicenses, no versículo 4, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, que dia? O dia do Senhor, te surpreenda. Espera um pouco. Ali que meus olhos abriram, espera um pouco. Então, se eu ando em luz, se eu sou da luz, se eu sou de Deus, a vinda de Jesus não vai me surpreender. Então eu vou saber. Eu achava que não. Ai meu Deus, a preocupação é essa, que eu vou escutar esses clarins, esses anjos. Então qualquer barulho à noite, será que Jesus está voltando? Toca a sirene do terremoto, será que é Jesus? Tem um sonho, um pesadelo, alguém tocando trombeta, ai meu Deus. Querido, Paulo diz assim: se você não está em trevas, você vai reconhecer aquele dia. Você vai saber, chegou a hora do rápido, chegou a hora de ser transformado, chegou a hora da igreja se unir com Cristo, chegou a hora de eu estar com o meu Senhor, o meu Salvador. Você pode dizer um amém? Então, não fique preocupado, ao contrário, esteja preparado. Porque a verdade, para aquele que estão na luz, você não tem preocupação. Se mantém preparado, pedindo a cobertura do sangue, arrependendo dos pecados que é cometido, arrependendo da ignorância muitas vezes que temos,
Fique nos pés do Senhor, você vai reconhecer o momento que Jesus estará voltando para buscar a igreja. Eu me surpreendi nesse texto, por quê? Porque Paulo, ele transmite algo, não para a questão em trevas, mas para a questão na luz. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Jesus está falando conosco, querido. Sabe, irmãos, às vezes a gente vive na igreja sendo considerado como pecador, sendo considerado como gente que anda nas trevas. Eu sei que muitas vezes aquele que aceitou a Jesus mantém mazelas no seu coração, mantém pecado até o culto, mas aí é questão sua e Deus. Você tem que se arrepender, porque a luz de Deus está batendo sempre no teu coração e trazendo você ao arrependimento. Só que eu vejo a Bíblia trazendo um paralelo e uma separação entre trevas e luz. Não tem como eu ser da luz e das trevas. Não tem como eu ser salvo e perdido. Não tem como eu crer em Deus e crer no capeta. Não tem como eu ser de Deus e ser do diabo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou de Deus. Amém? A igreja tem que ser convicta disso. Há pecado, há falha, existe perdão, existe arrependimento, existe Espírito Santo. Porque o dia do Senhor virá. E esse dia não está falando de dia como 24 horas. Está falando de um momento que toda a igreja espera. Um momento que nós estamos aguardando. Aquele momento que vamos subir para o Senhor. Fiquei eu fazendo esboço. O Espírito Santo falou, não quero que você faça esboço hoje. Eu quero que você retire desse texto. Eu falei, Senhor, mas aí é muito difícil. Eu falei, você tem que contar comigo. Irmãos, somos das trevas ou da luz? Se somos da luz, andamos na luz, vivemos na luz, Ele nos deu poder para ser filho. E Ele vai resgatar esses filhos nessa vinda que Ele vai ser a vinda gloriosa do Senhor. Então, fica tranquilo. Fica tranquilo, pastor. A pastora sempre fica preocupada. Tranquilo. Você vai saber. Porque a Bíblia está dizendo que é impossível que você não saiba aquele dia que vai acontecer o grande acontecimento, querido. Uma coisa que eu nunca me preocupei. Antes, 80, 90, havia uma preocupação. Os pastores colocavam medo. Jesus vai voltar e você vai ficar. Cara, você vai ficar tremendo na cadeira. Você confessava até pecado que você ia cometer na segunda. Senhor, segunda-feira já estou planejando um pecado, mas me perdoa também. Mas você vivia oprimido. Você vivia com medo. Você vivia falando, meu Deus, não posso. Como diz o careca, em cabelo em pé. Fia o cabelo em pé. Mas a verdade, Deus não quer que você viva com medo. Deus não veio para te aprisionar debaixo do medo, ao contrário. Ele diz assim, olha, lance fora todo medo. Ele veio para libertar cativos. Ele veio para transportar das trevas para a luz. Ele veio para santificar. Ele veio para lavar. Ele veio para remir. Ele veio para restaurar. Ele veio para dar vida. Ele mesmo diz, o diabo veio para matar e destruir, mas eu vim para te dar vida em abundância, igreja. Não precisa ficar com medo. Você tem que ter temor. E quando cometido um pecado, se arrepender diante de Deus e falar, Senhor, lava-me com teu sangue. Minha esposa sempre diz, você é salvo. Eu falei, a convicção tem que ser minha e não tua. Quem tem que ter convicção da minha salvação não é meu pai, não é minha mãe, sou eu. Deus não vem buscar a família. Família de Jesus, Gilberto Borges, subam. Ele vai falar, não, é você, eu quero é você. E depois eu quero é você. E depois eu quero essas meninas. Família do pastor Carlos, subam todos. Não, Samuel, é como está tu, rapaz. Como está tu, dizia lá em casa. Como está a tua vida. É coisa pessoal, é coisa íntima, é relacionamento. Família, Calítio, vai, sobe todo mundo não. Como está o Teca? Como está você? Ele não vai levar as famílias não. Toda geração é individual. Com Deus é pessoa, é personal, é pessoa. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, fica tranquilo, porque você anda na luz, você reconheceu a luz. É impossível que você não
se aperceba daquele dia. E ele continua dizendo mais, no verso 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e também não somos das trevas. Irmãos, nesse verso 6, sem pôr nada do texto, mas tirar dali para nós, olha que interessante. Paulo, recebendo de Deus, escreve essa carta com você vê na letra, você vê no escrito uma plena convicção do autor. Quando fala, olha, vocês são da luz, vocês não são das trevas, há uma convicção do autor. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor desse livro que estamos lendo? Deus. Parece que há uma convicção, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Paulo somente um instrumento para relatar em tinta, em letras, para que pudéssemos entender. O autor da Bíblia não é Paulo, o autor da Bíblia é o Criador, o autor da Bíblia é Deus, é o poderoso. E há uma convicção da parte de Deus. Ele diz assim: olha, vocês são da luz, filhos do dia, e não da noite, e nem das trevas. E Paulo, como obediência, ele relata isso. Porque Deus sabe o que escreve, Deus sabe o que fala. É por isso que você tem que alinhar a sua visão com a palavra de Deus. O autor da Bíblia, ele fala, ele transmite com convicção. Vocês não são da noite, vocês são do dia, vocês não são das trevas. E ele continua dizendo aqui, olha, verso de número 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Agora Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, não durma, não seja como os demais. Quem são os demais? Trevas. Então, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem ser como aqueles que estão nas trevas. E a Bíblia diz que o crente que está dormindo, ele está como se estivesse nas trevas. Então Paulo diz: tem que acordar. Vocês não são das trevas, vocês não são da noite, vocês não são aí dos perdidos. Vocês têm que acordar. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Então nós temos que acordar. A verdade, a igreja precisa acordar. Aí eu te pergunto: como é gostoso pregar assim, irmão. O esboço às vezes prende você. O esboço às vezes te engessa. É bom, mas às vezes você fica meio preso. Mas Paulo está dizendo: não durmamos como os demais, não seja como aqueles. Ele diz assim: olha, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, o que está acontecendo com a igreja? A igreja às vezes está dormindo. O sono, que sono, pastor? Que sono é esse? O sono da preguiça, o sono do desânimo, o sono da falta da crença, o sono da falta da oração, o sono da falta da leitura. Você sabe por que a pregação como essa é difícil? Porque você tem que conhecer a Bíblia. Você nunca conseguirá pregar expositivamente uma palavra se você não tiver base bíblica, conhecimento bíblico. Porque no mesmo momento que você está aqui, Deus te leva lá, em outro texto. Então muitas vezes Deus está falando para a gente: a igreja só precisa acordar da preguiça, do sono, do desânimo, da fraqueza. Precisamos acordar para as coisas de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não é como eu. Eu quando vejo uma jovem senhora casada, muito linda como a Gi, ela é bonita, meus parabéns.
Casou bem, cara. Cuida aí do que é seu. Porque nós somos daqui. Mas Deus, nossa, pintou o cabelo. Ai, bonito. Eu fiz preto, mas você colocou. Ai, você toca aqui. Que batom. Que massa. Que coisa aí que tem aí no rosto. Jesus nem sabe o que é isso aí. Ele vai falar, meu Deus. Que coisa que você fez. Não, Deus não. Ele não está olhando isso. Ele está olhando outro tipo de beleza. Que não se expõe. Mas que é uma beleza interna. Você está entendendo? Ele está olhando para um coração puro. Ele está olhando para uma pessoa que tem a atitude correta diante de Deus. Ele está olhando para pessoas que querem o fruto do Espírito dentro dele. Ele está olhando para uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele. Então, Paulo está dizendo, a igreja só precisa acordar. Quem precisa acordar é quem está dormindo demais. Por exemplo, se eu vou trabalhar amanhã às 7, alguém precisa falar para mim, você precisa acordar? Não. Por quê? Eu tenho que me preparar para acordar, não é? Mas quando alguém fala, tem que acordar, é porque você está dormindo demais. Então a igreja muitas vezes está dormindo demais. Dormindo aonde, pastor? Qual é a cama que a igreja está deitando? Facebook. Eu fui conversar com Deus hoje rapidinho, porque de vez em quando é bom conversar rapidinho com Deus, porque às vezes é doído. Eu vou falar para você, às vezes Deus fala, é doído. Porque seria muito bom se eu fosse extra terreno. Seria bom se eu tivesse isento de tudo isso aqui. Mas a verdade é que eu estou incluído. Eu como, bebo. Estou vivendo a ciência, estou vivendo o aumento do conhecimento exagerado. Mas Deus falou para mim, filho, tudo é bom. Mas quando você aplica muito tempo e não dá o tempo devido para aquilo que você tem que dar, você erra. Então qual é a cama? Quando começou o Face, quando saiu o Orkut lá e entrou o Face, todo mundo começou a bombardear. Nossa, Facebook para evangelizar, se Paulo tivesse isso, se Paulo... Irmão, Deus não precisa de Face, Deus não precisa de YouTube, Deus não precisa de Orkut, meios de comunicação. Deus precisa de um homem, de uma mulher que esteja disposto a falar a 1, falar a 2, falar a 3, falar a 4 pessoas. E Deus falou para mim, filho, o Face começou, os crentes começaram a utilizar bem. Porém, o Face não está sendo utilizado bem para muito cristão hoje. Você há de ouvir comigo? Essa é a cama que o diabo prepara. E Deus fala, acorda do sono. Acorda do sono. Porque se você fica 2 horas vendo um filme, você pode ficar 2 horas lendo. Você pode ficar 2 horas orando. É isso que Deus está falando. Qual é a cama que você tem deitado e tem dormido demais? Eu sei a minha. Eu sei a minha. Então Deus está falando, acorda. Você não é das trevas, você não é da noite, você é do dia, você é do Senhor, você faz parte, você vai saber aquele dia, mas você precisa acordar. Precisa acordar. Qual é a cama que a igreja está dormindo? YouTube. Qual é a igreja que o irmão está dormindo? Qual é a cama que o irmão está dormindo demais? Deus está falando, tem que acordar desse sono. Desperta isso. Usemos de tudo que tem no mundo, mas saibamos que tudo que tem vai ficar. Casa vai ficar. Por isso Deus diz, usufrua enquanto pode, Gilberto, da casa que tu tem, da mulher que tu tem, porque no céu você não vai ter mulher, você não vai ter homem. Então usufrua dos filhos, usufrua dos bens, viva o melhor que você tem, mas não coloque a sua fé total nisso, porque isso é passageiro. Está entendendo, igreja? Esse é o sonho. Às vezes aplicar muito tempo em alguma coisa que você tem. Seja aí, como eu disse no início, para os obreiros. Um obreiro que estava totalmente entregue a um hobby chamado pesca. Irmão, um hobby dominou um obreiro. Todos sabem o que é hobby, é algo que eu gosto de fazer. Esse é o sono que nós temos que despertar. Porque às vezes aplicamos muita força em um hobby, damos muito amor para um animal,
mas falta amor para os outros. O animal, não vou falar isso, vou usar uma palavra tranquila, defeca em casa. Não é isso? Defeca em casa. Vou usar outra palavra mais legal, alivia o ventre. O bicho alivia o ventre. E você chega, ai, cachorro fedido, e mete a mão naquilo, limpa tudo. Mas vai alguém apertado mijar na sua sala. Imagina. Alguém, quando vai na patente, deixa um borrão. Nossa. Não é verdade isso? Pelo amor de Deus, você foi lá e marcou tudo. Você está entendendo, querido? Tem camas que nós precisamos sair dela através do momento que a gente precisa acordar, irmãos. Precisamos acordar. E hoje é o dia de acordar em Deus e falar, Senhor, eu não quero mais dormir não. Paulo então está dizendo, vocês têm que acordar desse sono. Para nós irmos aqui encerrando, irmãos. Eu não vou pregar a Bíblia toda hoje, apesar que a vontade é. Porque, olha, verso 7, porque os que dormem de noite. E os que se embebedam, se embriagam à noite. Então, Paulo está dizendo, olha, aquele que vive na luz não vive embriagado. Porque quem se embriaga da noite e das trevas. E o que é embriaguez? Ali pode ser literal. O poder do álcool. Mas também as pessoas que se embriagam com as coisas do mundo. Fica embriagado, fica tudo perdido. Qualquer coisinha aqui no mundo ele ama, ele adora, eu não vivo sem isso. Paulo diz assim, olha, essas coisas, irmãos, é para os que estão à noite. Então Paulo está dizendo o seguinte, aquele que vive na luz não está apegado a nada aqui na terra. Eu me lembro uma vez que eu ganhei um baita do relógio. Eu nunca tive um relógio, irmão, tão bonito, tão caro segundo aquele que me deu, e era mesmo muito caro. E aquele irmão naquela época era um irmão muito avantageado. Você vê como tinha dinheiro, que um dia ele sentiu de Deus, me dá uma oferta. Chegou com um envelope de 500 mil, uma ofertinha. Pastor, o senhor vai para os Estados Unidos? Vou ficar 15 dias. Pastor, eu quero dizer para o senhor que os meus pastores não ficam dormindo em qualquer lugar, não. Estou aqui para abençoar o senhor. O senhor vai para o hotel, passagem está aí, está tudo aí. Quando eu abrir 500 pau, quem pode dar uma glória a Deus? Quem pode dar uma glória a Deus? E um dia ele chegou, passou a ter um relógio. Comprei um relógio, muito bom, era meu, mas eu senti de dar para o senhor. E eu dei, e ele me deu. E o relógio era tão assim, irmão, que eu não servi nenhuma roupa que eu tinha, Gilberto. Sabe quando você põe um relógio? Mas não dá. Rapaz, vou ter que comprar roupa diferente. Todo mundo está vendo esse relógio aqui? Era um relógio que os olhos dos irmãos brilhavam. Um dia eu estou num evento como Impacto, o relógio 6:30. Culto não demora não, irmão. Oh, glória a Deus. E de repente, irmão, chega o momento da oferta. Eu me lembrei que aquele dia estava duríssimo. Porque a gente, às vezes, tem cartão de crédito, prefere andar duro. Falei, Deus não trouxe oferta. Deus. E Deus disse, mano, oferta que você tem, não tenho nada, gente, não tem nada. Senhorzinho malta. Não tenho nada, gente, não trouxe nada. Dá esse relógio. Falei, Deus, mas eu ganhei do irmão. Se o irmão saber disso, eu estou fuzilado. Dá o relógio. Senhor, pensa bem. Eu não uso o relógio, irmão. Dá o relógio. Tirei o relógio e dei. Depois vi o comentário. Nossa, vou comprar. Nossa, vê o preço, faz a avaliação. Ninguém sabia que era meu. E o que eu quero falar para você? Você não pode se apegar, irmão. Achar que é o insubstituível no trabalho. Se essa empresa ficar sem eu, o meu bentoiaço ficar sem mim. Não, irmão. Nós não somos insubstituíveis. Nós não podemos nos apegar com excesso às coisas que vão ficar. Precisamos apegar-nos à palavra do Senhor. Amém? Ele continua dizendo, verso 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vigiai, e se revestir da couraça da fé, se revestir do amor, e tendo por tudo o capacete da salvação, porque Deus
não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos, quer durmamos, vou acrescentar, quer comamos, quer tenhamos tudo, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E nós encerramos essa mensagem dizendo a vocês, dizendo à igreja, e Paulo dizendo a nós, tem que ser sóbrio. Sóbrio é quem não se embriaga com as coisas desse mundo. Vigilante é quem está sempre vigiando o quê? Os outros, não a sua vida. Vigiando a sua vida. Fica de pé um pouquinho. Vai tomar um cafezinho, uma aguinha, tem um chá gelado. Vigiar com a própria vida, amém? Está dormindo, filho? Acorda. Vigiar. Olhar para si próprio. Não é olhar a vida do pai e da mãe, é olhar a vida de si próprio. É prestar atenção naquilo que você está vivendo, naquilo que você é. E ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira. Que ira é essa? Deus não nos destinou para o inferno e Deus não nos destinou para a tribulação. Porque quando Jesus arrebatar a igreja, entra o dia da ira do Senhor. Pastor, quem que vai ficar para o dia da ira do Senhor? Os que dormem. Está na luz, crê na luz, mas anda dormindo. E os que estão em trevas entrarão num dia terrível que a Bíblia recanta e nos mostra dizendo o seguinte: será a dia do derramar da ira do Senhor. Ali estarão os desviados, ali estarão judeus que não reconheceram a Cristo, ali estão pessoas que estão em sono profundo, passarão para acordar, e a misericórdia de Deus alcançará muitos nesse dia. Mas ouça, pastor, então há tempo. Não há tempo, porque será dias terríveis, irmãos. Pensa quando você está irado, quando você se ira, você fala para a pessoa, cala sua boca, eu te arrebento. Quando a gente se irava quando estava na treva, lembra? Cala a boca, Giovana, eu te parto no meio, te mato, menina. Quando a gente andava nas trevas. Daniele, te dou um murro na boca, menina. Era assim, irmão, quando andávamos nas trevas. Quanto aqui já não pegaram um copo e tocaram na parede? Nas trevas. Agora imagina a ira de Deus. O derramar, não é conta-gota, o derramar da ira. Então Deus está falando, olha, vocês não foram feitos para esse dia, mas vocês foram feitos para a salvação. Então, olha, quer morramos, quer vivamos, quer comamos, quer durmamos, quer tenhamos alguma coisa, tenha tudo isso em nome do Senhor. Tem carne para comer, coma, usufrua, mas usufrua disso como algo passageiro e não como algo permanente. Porque o que é permanente é a nossa salvação com Cristo. Jesus veio buscar a igreja que está na luz. E a convicção de que nós estamos na luz, quem dá é a palavra do Senhor, irmãos. Não é aquilo que eu sou ou aquilo que eu faço. Ele mesmo diz, olha, para esses que reconheceram a luz, eu dou poder. Eu dou poder. Eu dou poder. Para serem feitos meus filhos. Então, eu não posso me considerar outra coisa a não ser filho de Deus. E como filho viver. Então quando ele termina o verso, ele está dizendo assim, olha, viva, quer durma, quer coma, quer beba, quer usufrua de alguma coisa, mas viva como filho, que não foi feito para ira, mas foi feito para salvação. Meus irmãos, aí as coisas têm graça. Aí você vai no mar e você fala assim, hoje vou mergulhar na água que Deus fez, vou beber essa água salgada, e mergulha lá.
Aí, irmão, você vai em alto mar pescar, você fala assim, hoje vou pegar o melhor peixe que o meu pai fez, vai trazer no anzol, eu vou pegar e vou comer com a igreja. Aí, irmão, você compra um carro luxuoso e fala assim, meu Deus, Deus me abençoa com esse carro, para que eu possa servir os meus irmãos. Quando você vive nessa dimensão, as coisas aqui passam a ser diferentes. A casa já não é mais sua, o carro já não é mais seu, é tudo de Deus. Sabendo que até você é de Deus, e que você não foi feito para ira, você não foi feito para ficar, mas você foi feito para subir. Irmãos, vamos orar para que Deus te dê esse entendimento, esse esclarecimento, que você vive em outra dimensão, não uma dimensão de trevas, de noite, de pessoa perdida, porque tem crente que parece que é perdido. Vai subir? Não sei. Irmão, tem certeza da salvação? Não sei. Por quê? Porque a pessoa olha para ela, até achando que ela tem poder para ser salva. Quem salva é Jesus. E é a Bíblia que tem toda a autoridade para dizer quem somos. E é a Bíblia que tem autoridade para dizer quem vai subir. Ele já está dizendo, é aqueles que estão na luz. Aceitou a Cristo, mantém uma vida. Gilberto aceitou a Cristo há 30 anos quase. Jesus ainda não voltou. Ele pode chegar amanhã e falar assim, já que não voltou, também não vou esperar. E de repente, a esposa sobe, os filhos sobem. Aí ele dá uma olhadinha e fala, estou ferrado. 7 anos de ira, estou frito. O que eu vou fazer? Aí Deus fala, permanece firme. Fuja, dá um jeito. E se você permanecer firme, ainda te levo. Queridos, Deus está dizendo para nós que não importa o tempo, o que importa é estarmos preparados. Amém? Para aquele dia Ele nos levar. E Deus tem dado esse entendimento. Tem sido difícil para que eu assimile e passe. Mas irmãos, nós não podemos pregar para a igreja como a igreja de trevas, como a igreja perdida. É certo que às vezes numa igreja pode existir pessoas que ainda estão perdidas, pessoas que ainda estão presas, mas esse Deus, Ele vai libertar, Ele vai salvar, Ele é poderoso. Você crê nisso? Vamos ficar em pé? E nessa dimensão nós vamos cear. Não numa dimensão de trevas, mas numa dimensão de luz. Numa dimensão de gente que está sendo lavada todos os dias pelo Senhor. Pai querido, te dou graça, Senhor, nessa noite. Te dou graça pela Tua palavra. Te dou graça pela revelação dela. Te dou graça porque o Senhor vai vir. E não somente vai vir, mas vai nos levar. Vai nos raptar dessa terra. Vai nos levar para o Seu reino. Vai ressuscitar os mortos que dormiram em Ti. E vai, Senhor, transformar-nos num corpo de glória. E nós vamos morar contigo para sempre. Por isso, Deus, a igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar. Eu preciso me acordar. Eu preciso sair da cama do mundo.